Sejam todos bem-vindos ao Evangelho, prece e radiação do Centro Espírita Cearense. Que a paz do Mestre Jesus invada o nosso coração, preparando-nos para receber as lições de amor trazidas pelo Evangelho. Nesse momento, rogamos a Deus que possa abençoar a cada um, estendendo as bênçãos a toda a humanidade. Pedimos por nossos irmãos que solicitam preces e vibrações para que recebam os fluidos curativos necessários à sua saúde física e espiritual. Que todos os habitantes deste planeta, encarnados e desencarnados, possam receber as vibrações de amor que irradiamos nesse momento. Que as luzes do bem se propaguem em todos os lugares, consolando, amenizando dores, abraçando e acolhendo aos corações aflitos. Que essas palavras amigas toquem nossos corações. Assim seja. Boa noite a todos. Vamos à leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24. Não coloqueis a candeia sob o alqueire. Item 10. Não vades aos gentios. Essas palavras podem se aplicar aos adeptos e aos propagadores do Espiritismo, os incrédulos sistemáticos, os escarnecedores obstinados, os adversários interessados. São para eles o que eram os gentios para os apóstolos. A exemplo destes, procuram primeiro os prosélitos entre as pessoas de boa vontade, daqueles que desejam a luz, em quem se encontra um germe fecundo, e o número deles é grande, sem perder seu tempo com aqueles que se recusam ver e ouvir, e se obstinam tanto pelo orgulho, quanto se parece ligar mais valor à sua conversão. Mas vale abrir os olhos a 100 cegos, que desejam ver claramente, do que a um único que se compraz na obscuridade, porque é aumentar o número dos que sustentam a causa em maior proporção. Deixar os outros tranquilos não é indiferença, mas uma boa política, uma vez virá, quando serão dominados pela opinião geral, e ouvirão a mesma coisa repetida sem cessar ao seu redor. Então, crerão aceitar a ideia, voluntariamente e por si mesmo, e não sob a pressão de um indivíduo. Depois, ocorre com as ideias o mesmo que com as sementes. Elas não podem germinar antes da época, e somente em terreno preparado. Por isso, é melhor esperar o tempo propício e cultivar primeiro as que germinam, para evitar que abortem as outras em as apressando muito. Ao tempo de Jesus, e em consequência das ideias restritas e materiais da época, tudo estava circunscrito e localizado. A casa de Israel era um pequeno povo. Os gentios eram pequenos povos circundantes. Hoje, as ideias se universalizam e se espiritualizam. A luz nova não é privilégio de nenhuma nação. Para ela, não existe mais barreiras. Tem seu foco por toda parte e todos os homens são irmãos. Mas também os gentios não são mais um povo, porém uma opinião que se encontra por toda parte e da qual a verdade triunfa pouco a pouco, como o cristianismo triunfou do paganismo. Não é mais com as armas de guerra que são combatidos, mas com o poder da ideia.
Olá, queridos amigos, vamos refletir a respeito de alguns pontos da leitura do Evangelho, dando seguimento ao nosso estudo. Diante dessa leitura, vamos observar que ela dá continuidade a uma passagem que foi trazida na noite passada. Nesse momento em que Jesus estava iniciando junto aos discípulos o período de trabalhos mais ativos em relação à propagação da nova doutrina, o mestre os reuniu na casa de Simão Pedro e lhes deu as primeiras instruções referentes a esse trabalho. Então, de acordo com a narrativa de Mateus, Jesus trazia ali as recomendações iniciais que lhes davam uma espécie de normas de como os discípulos deveriam seguir para realizar o trabalho do Cristo. Então, Jesus introduz essas orientações justamente por essa passagem, né? Não vades aos gentios. No livro Boa Nova, ele até fala, de uma outra maneira, que Jesus falou: amados, não tomareis o caminho largo por onde toda a gente anda, levada pelos interesses fáceis e inferiores. Buscarei a estrada escabrosa e estreita dos sacrifícios pelo bem de todos. Também não penetrareis nos centros de discussões que são estéreis, à moda dos samaritanos, e nem nas contendas que nada aproveitam nas edificações do verdadeiro reino, nos corações sinceros. Então, Jesus orienta que eles busquem antes as ovelhas perdidas da casa do Pai, aqueles que se encontram em aflição, aqueles que voluntariamente estão buscando esse divino amor. Então, Jesus orienta que os discípulos, reunissem com eles aqueles que estão vivendo um momento de que desejam, de que buscam esse esclarecimento, essa luz, que os discípulos deveriam buscar curar os enfermos, limpar os leprosos, oferecer a todo aquele que se encontrasse na sombra o esclarecimento, para que eles pudessem ali conceder a todos aqueles que os buscassem gratuitamente tudo aquilo que eles haviam recebido também do Pai Celestial. Então, isso se aplica também a nós, aos espíritas, que nós não percamos, digamos assim, os nossos momentos de trabalho, buscando convencer as pessoas, duelar verbalmente, querendo impor a nossa crença, mas primeiramente que a gente busque aquelas pessoas que estão receptivas aos esclarecimentos da doutrina espírita, aqueles que têm boa vontade, aqueles que desejam a luz, que encontram-se num momento fértil para a recepção desses ensinamentos. O Evangelho nos esclarece que o número dessas pessoas é grande. Então, que nós não nos percamos diante daqueles que não desejam, nesse momento, viver esse esclarecimento, que se recusam a ouvir, que se recusam a compreender, ainda muito inebriados pelo orgulho, digamos assim. Então, ele nos orienta a buscar aqueles que no momento estão preparados para recepcionar esses ensinamentos. Aqueles que vão aceitar voluntariamente por si mesmos, sem pressão de nenhuma ordem. Então, as ideias, assim como ocorrem com as sementes, elas jamais vão germinar em uma época inapropriada. E somente quando o terreno está preparado é que essa germinação vai ocorrer. Então é melhor que esperemos o tempo de cada um para cultivarmos primeiro aqueles que já encontram o terreno preparado e evitar assim que nós percamos as sementes na nossa pressa, na nossa ânsia de levar os ensinamentos que aprendemos
Ele explica também que ao tempo de Jesus, em consequência das ideias serem muito restritas, né? Na época, tudo estava ali circunscrito e localizado à casa de Israel, que era um pequeno povo. Os gentios eram pequenos povos circundantes ali. Hoje, as ideias já se universalizam e se espiritualizam. A luz nova não é privilégio de nenhuma nação. Para ela não existem barreiras. Ou seja, em algum momento, todos esses esclarecimentos virão à tona e abrangerão a todos os povos, assim como o cristianismo, triunfou. Então, não é com as armas de guerra que nós realizaremos esse momento, mas com o poder das ideias, essas ideias vindas do Mestre Jesus. Que assim seja. Eu peço aos bons espíritos que fluidifiquem as águas de todo o planeta para restaurar nossa saúde física e espiritual. Que assim seja.